O hormônio da tireoide regula cada tecido do corpo, regula nossos genes, regula a função mitocondrial, a gênese das mitocôndrias. Então tudo, na verdade. Eu trato hiper e hipo da mesma forma, com o mesmo protocolo anti-inflamatório. O chá cresce em solo rico em flúor. A razão pela qual você tem aquele gosto ácido que as pessoas adoram vem do flúor que está no solo onde as plantas de chá são cultivadas. Agora, a maior taxa de hipotireoidismo congênito está nas áreas onde se cultiva chá. Ele impede a absorção de iodo. Então você vai ter bócio. Você terá uma tireoide inflamada, assim como todos os outros tecidos, não apenas a tireoide, mamas fibrocísticas, próstata inflamada. O iodo é meu escudo. Eu recomendo a lavagem com sal. Se você nunca usou o iodo antes, as vagas onde o iodo deveria entrar podem estar bloqueadas por cloreto, brometo, fluoreto. Não me preocupo com metais pesados, não me preocupo com toxinas, não me preocupo com mofo, não me preocupo com nada disso porque o iodo é meu escudo. Doutora Bright, quando alguém te procura com um problema crônico, com que frequência, ao investigar o quadro, você descobre que a tireoide está envolvida? Na maioria das vezes, sim, porque o hormônio da tireoide, ele é responsável por regular cada tecido do corpo. Regula nossos genes, regula a função mitocondrial, né, a gênese das mitocôndrias, então tudo na verdade. Mas aí também tem a função adrenal. Não dá para separar a função da tireoide da adrenal, e é por isso que escrevi aquele livro sobre a função da tireoide e da adrenal. Não dá para separar as duas. Se algo der errado com qualquer uma delas, os problemas de saúde que podem se manifestar são inúmeros. Bem, vamos falar sobre cada uma delas especificamente, de forma geral, e depois conectar a relação entre a tireoide e as adrenais. Ok, então a tireoide é a primeira coisa a se formar no corpo, antes mesmo do tubo neural no feto. É o hormônio da tireoide materna que constrói o feto, e com 16 a 18 semanas, a tireoide do feto já está formada o suficiente para produzir hormônio, mas até então, a tireoide materna está construindo o feto, começando pelo tubo neural, que se torna o cérebro, a espinha, cada parte do corpo. É por isso que ela afeta todos os tecidos, porque ela está lá, na formação de cada tecido e célula do corpo. E a tireoide e as adrenais estão conectadas porque a tireoide usa as adrenais para se expressar, porque é um órgão simpático. Usa o sistema nervoso central para enviar sinais para o coração, por exemplo, a frequência com que o coração bate, a frequência com que o cólon tem ação peristáltica. Então, a constipação é um sintoma muito comum. A velocidade de filtração hepática e renal, a velocidade com que seu fígado filtra, a velocidade com que seus rins filtram. Então, não dá para separá-las porque o T3 envia mensagens via estimulação adrenérgica, adrenal, para esses órgãos e diz a eles o que fazer, quando fazer. Você já viu alguém com apenas problemas adrenais ou apenas problemas de tireoide? Não. Não dá para separá-las porque ambas suas funções são dizimadas com o estresse. Pode ser estresse fisiológico, pode ser estresse mesmo, estresse do estilo de vida. Então, teve um livro escrito nos anos 80 chamado Psicotireoidologia e Adrenologia, que nunca decolou, porque os médicos não estavam muito dispostos a dar atenção a problemas de tireoide que estivessem relacionados a questões de saúde mental, que o estresse gera disfunção adrenal e, por sua vez, leva à disfunção da tireoide. Ok, vamos falar mais sobre os hormônios da tireoide. Quando as coisas funcionam corretamente, fale sobre o que é produzido ali e seu impacto. A tireoide produz 5 hormônios, um deles é a calcitonina, que regula os níveis de cálcio no corpo, junto com as glândulas paratireoides que ficam embutidas na tireoide. E aí tem o T4, T3, T2, T1. Eles têm uma espinha dorsal de proteína e um halo de moléculas de iodo ao redor da espinha dorsal de proteína. E essas moléculas de iodo são clivadas para criar hormônios ativos. Então, o T4 não é ativo, ele é produzido, predominantemente. O T4 é produzido pela tireoide, um pouco de T3, T2 e T1.
Conforme a necessidade nos tecidos, uma molécula de iodo é clivada do T4 para que ele se torne ativo. O T3 é ativo, o T4 não. Fale sobre quando as coisas dão errado, como isso acontece e como se complicam depois. Bem, a razão para as coisas darem errado também são inúmeras. Estresse pode causar isso. Ter uma mãe com hipotireoidismo também. Não haverá hormônio da tireoide suficiente para formar o feto adequadamente, mas também para desenvolver a capacidade do feto de responder ao estresse fisiológico e do estilo de vida. Existem muitas substâncias bociogênicas. Bociogênico, infelizmente, a palavra está ligada a bócio, o que significa que a tireoide se expande para capturar mais iodo da corrente sanguínea, e essas substâncias são tão abundantes em nosso ambiente que 200 anos atrás você ia para a Bolívia ou Suíça ou qualquer região montanhosa e via mais bócio, mas hoje em dia você pode ter problemas de tireoide, não necessariamente bócio, porque isso é óbvio, eles geralmente detectam isso. Mas você pode ter, como a Maureen, que testou todos os milhares de adolescentes, por exemplo, na cidade de Akron, em Ohio, e administrou a eles 10 gotas de iodo durante a adolescência para prevenir a formação de bócio. Isso não afetou o desempenho escolar, apenas fez com que eles não tivessem bócio. Então você meio que tem que ir além. Infelizmente, a visão médica está olhando para o bócio e não para todos os outros tecidos, que a tireoide, a perspectiva médica moderna, nos anos 1930. Desculpe, pulando de assunto. Nos anos 1930, médicos sabiam que a tireoide afetava tudo e todas as doenças. Mas então, nos anos 70 e 80, isso se perdeu. Já que a tireoide impacta tudo e tem um papel tão central, quais são os primeiros sinais e sintomas? Quando há uma disfunção? Certo, então eu notei em meus anos de prática que a adolescência é um grande momento. A adolescência se destaca muito. Se houver qualquer problema durante a adolescência, olhe para a tireoide, olhe para os níveis de iodo, depressão, transtornos alimentares, ansiedade. Você não precisa ter a malformação das características sexuais, o que também pode acontecer com a baixa função da tireoide. Você pode simplesmente ter a incapacidade de lidar com o estresse. Mas então, também, isso é frequentemente, infelizmente hoje em dia, tratado com antidepressivos e medicamentos para a ansiedade. Por isso escrevi o segundo livro. Gordura boa é bom para garotas, para ajudar os pais a evitar isso. Antes que o problema apareça, as mulheres evoluíram para ter a menstruação entre os 16 e 18 anos. O ser humano formou seu cérebro enorme e, ao mesmo tempo, para garantir que se nós usássemos esse cérebro e tivéssemos filhos, um número consideravelmente menor do que tínhamos antes da agricultura. Nosso sistema endócrino funcionava corretamente quando desenvolvíamos nossas características sexuais mais tarde. Hoje em dia não é incomum. Costumava ser chamado de puberdade precoce, mas não é mais incomum ver a menstruação em meninas de 9 e 10 anos. O que significa que o sistema endócrino está ocupado desenvolvendo características sexuais muito cedo para que não haja um efeito posterior, como você disse. Para a menstruação, o início da vida adulta e, eventualmente, o resto da vida de uma pessoa. Falo especificamente de mulheres, porque elas desenvolvem mais características sexuais que os homens. Obviamente, isso também pode afetar os homens. Tenho muitos pacientes jovens, adolescentes que são homens, mas trato através dos pais deles. Mulheres têm taxa 3 a 4 vezes maior de problemas de tireoide que homens. Digamos que alguém vá a um médico convencional. O médico suspeita que pode haver um problema com a tireoide. Vamos falar sobre os exames convencionais. E depois, passar para você. E o que você faz para testar? Lembro que recentemente conversei com alguém que disse:
Não tenho hipotireoidismo, não estou cansada. Então, o que as pessoas procuram é estar metabolicamente doente, obesidade, constipação, mãos e pés frios e cansaço o tempo todo. Então você procura todas as discussões sobre problemas de tireoide e cansaço o tempo todo, quase sempre aparece, mas você pode não ter esse sintoma, mas ter todos os outros e não reconhecer. Essa pessoa tinha hipotireoidismo severo, com números incrivelmente baixos. Muitas vezes não será diagnosticado. Convencionalmente é diagnosticado na gravidez, pois você precisa de níveis muito altos de T3 livre para formar o feto. E nos exames inadequados, isso pode aparecer. A maioria começa a tomar, é colocada em levotiroxina durante a gravidez, mas depois, após a gravidez, geralmente tira o medicamento porque não tem os sintomas associados ao hipotireoidismo. Infelizmente, não há sintomas suficientes associados a ele. Quando se trata de exames laboratoriais, o que a maioria dos médicos faz? Principalmente olham o TSH, o que é um erro, pois é hormônio da hipófise. É uma questão de dinheiro. Você testa uma coisa e acha que descobriu tudo. O TSH é basicamente irrelevante, pois pessoas com TSH alto ou baixo podem ter sintomas de hipotireoidismo, mesmo com TSH normal. A faixa de referência é muito ampla, e as estatísticas são baseadas em pessoas que não são muito saudáveis de qualquer forma. Então, o que fazemos com isso? As faixas foram compiladas com um certo critério que não é o ideal. Grupo demográfico que não representa necessariamente todo mundo. Se tiver sorte, o T4 livre será testado, que é o inativo, ou T4 total, T3 total. Então, aí você tem que ressaltar o fato de que o T4 total está ligado a proteínas. Então, você não está medindo nada. O T3 total está ligado a proteínas para circular na nossa corrente sanguínea. A gente sabe que as proteínas transportam tudo pela corrente sanguínea. Pelo mesmo motivo, você deveria testar todos os hormônios esteroides com o teste salivar, porque os hormônios esteroides também são transportados na corrente sanguínea por proteínas. Eu recomendo testar o T3 livre e o T4 livre. E se há inflamação, se há uma mistura de sintomas de hiper e hipo. Isso geralmente significa nódulos e inflamação. Também testar os anticorpos da tireoide, antitireoglobulina, antitireoperoxidase. Ok, então temos os anticorpos. T4 livre, T3 livre. E você mencionou fazer o teste salivar. Cortisol. Isso é para o cortisol. Sim, mas sempre os dois. Eu tenho um protocolo, eu não preciso ver os anticorpos, porque o protocolo não vai mudar. Anticorpos são causados por inflamação. Meu protocolo é para reduzir a inflamação. Então, a maioria dos médicos vai ver os anticorpos e dizer, ok, vamos só ficar de olho. Talvez a gente tenha que fazer algo a respeito. Ou seja, destruir sua tireoide. Se houver bócio, eles dizem a mesma coisa. Vamos ficar de olho. Se tornar maligno, a gente tira. Em vez disso, o que os médicos costumavam fazer era tratar a inflamação, mas também dar à pessoa tireoide dessecada natural para que a tireoide inflamada não se matasse de trabalhar e com os joelhos ralados tentando produzir esse hormônio essencial à vida e pudesse se curar por não ter que trabalhar tanto. Ok, vamos passar para o seu protocolo. Mas primeiro, para ter uma visão geral da situação, vamos falar sobre os diferentes diagnósticos convencionais. Quando se trata da tireoide, já falamos de várias peças diferentes aqui, mas vamos incluir hiper, hipo, autoimune, para que a gente possa ter um entendimento completo antes de mergulhar no seu protocolo. Hipotireoidismo significa que sua tireoide é incapaz de produzir os hormônios necessários para você funcionar de forma otimizada. Hiper significa que sua tireoide está produzindo hormônio demais. E você pode ter os sintomas de um estado hipermetabólico, no sentido de que você pode ter palpitações. Na pior das hipóteses, pode ter palpitações.
talvez mãos trêmulas. Mas a tireoide produz em excesso porque não funciona bem. Trato hiper e hipo da mesma forma. O tratamento é sempre o mesmo, um protocolo anti-inflamatório. Anticorpos é seu sistema imunológico te dando um chute no traseiro. Você tem que abordar isso. Como um anti-inflamatório, remover a inflamação. Para que seu sistema imunológico não reaja exageradamente a você. Porque é isso que os anticorpos são. Seu sistema imunológico passou de ser imune e matar patógenos virais, patógenos bacterianos, para matar você, atacar você. Então, reumatismo, Sjögren, esclerose múltipla, Hashimoto, todos têm a mesma causa raiz, inflamação. Sua asma, sua inflamação, chegou a um ponto em que seu corpo não aguenta mais. Seu sistema imunológico não consegue mais diferenciar você das bactérias e dos vírus. Ok, então falamos sobre, convencionalmente, a ablação da tireoide, o T4 sintético, Synthroid. Vamos falar sobre com mais detalhes. Dependendo do que está acontecendo com a tireoide, convencionalmente, como são os tratamentos. Se você tem um nódulo, eles querem esperar para observar. Se for um cisto, ele pode aumentar porque você não está seguindo, não está removendo a inflamação. E se você tiver números baixos, se tiver TSH alto, com sorte, talvez eles te deem um pouco de levotiroxina, mas isso não vai te ajudar, porque a levotiroxina é sintética. E nenhuma molécula sintética vai se ligar ao ligante do receptor. Então a molécula é estruturalmente. Parece a mesma, mas não é estruturalmente a mesma. Eu entro em detalhes sobre isso no meu livro. O mesmo vale para a TRH. Essas moléculas não se ligam aos receptores. Então, basicamente, você não está tomando nada. O outro problema com a levotiroxina é que ela não se converte em T2 e T1. Essa conversão não acontece. Então, os níveis de TSH diminuem. Então, a pessoa não é mais considerada como tendo hipotireoidismo primário. Mas eles não olharam de verdade para o T3 livre. A gente ainda não consegue analisar o T2 e o T1 direito. Mas eles não vão se converter. Não vai se converter. Então ninguém vai se sentir melhor. Ok, para resumir, estamos testando a coisa errada com o TSH. Usando um sintético, estamos baixando o TSH. Então o médico vai marcar que estamos progredindo. Correto. Mas isso não te oferece uma cura real. E você não vai se sentir realmente bem. Correto. E se você foi diagnosticado com hipertireoidismo, você pode ter TSH baixo. E eles nem sequer testam seu T3 livre e T4 livre. Eu já vi isso muitas e muitas vezes. Eles te dão metimazol, que foi derivado de folhas de repolho, que um fazendeiro observou em sua criação de coelhos com bócio. Então, ele impede a síntese de iodo, impede a capacidade da tireoide de sintetizar iodo. Então, o metimazol impede que você absorva iodo na tireoide. Você vai acabar tendo uma tireoide inflamada de qualquer maneira, porque o trabalho dela é precisar de iodo. Então, essa também não é uma forma muito boa de fazer isso. E então, se a tireoide é destruída com iodo radioativo ou removida, eles simplesmente dão o Synthroid nesse ponto? Com certeza, com certeza. É muito raro que se consiga algo diferente. Mas pessoas na faixa dos 60 e 70 anos podem ter uma receita de Armour, porque até alguns anos atrás era bem mais comum e aceito. Então, 10 anos atrás era isso que você recebia. Esse era o padrão ouro para tratar o hipotireoidismo. Cada vez mais difícil, obviamente, o FDA acabou de anunciar que vai transformá-lo em um biológico. Então, a produção nas fábricas fica muito mais cara. Porque vem de um animal. Vem de um animal. Nós somos animais. Então a tireoide de porco tem exatamente a mesma produção que a nossa tireoide. Bem, eles querem, na verdade, que a gente tome o produto sintético. Aí sim, isso realmente não vai fazer você se sentir melhor. Vamos continuar nos NDTs. Então, isso pode ser uma coisa boa. Parte do seu protocolo para alguns. Queremos ter certeza de usar a tireoide de porco em vez da de vaca. Explique a diferença. Há uma proporção enorme de T4 para T3 na tireoide bovina. Porcos produzem a mesma proporção de T4, T3, T2 e T1. Não é difícil para você converter. Seus tecidos podem converter esse T4 em T3 conforme a necessidade do corpo.
Se você tem muito T4, ele não será convertido no T3 que precisa. Esse é o problema com o Tiro Gold, facilmente disponível. Como suplemento, mas não deveria. A de porco é mais comum? Armor é sempre de porco? Armor é sempre de porco, porque em 1890 eles decidiram, a gente pode curar as pessoas com isso, vamos transformar isso em um fármaco. Então vem de um porco. É um fármaco e é farmaceuticamente medido. A de vaca é um suplemento. Tá, pra de porco tem que ir ao médico. Ou você compra em outro lugar, pois existem outras maneiras de conseguir, já que é muito difícil de obter. Fale sobre o T1 e o T2. Antes de ler seu novo livro, eu nem sabia que existiam. Normalmente não se fala sobre eles. Fale sobre eles. Bem, T2 e T1, a gente sabe que tem algo a ver com o sistema cardiovascular. Provavelmente o T2 tem algo a ver com a frequência com que o coração bate, porque as pessoas pensavam que daria energia. Pessoas que vão à academia começaram a tomar T2 sintético, pensando que lhes daria um desempenho melhor na academia. Isso não vai funcionar porque é sintético de qualquer maneira. No entanto, o T1 ainda não sabemos exatamente o que faz, mas ele está lá. Ainda há muito a aprender sobre o que a tireoide faz. Não se pode simplesmente assumir que tudo é TSH e T4, porque é só isso que eles testam. Eles não estão testando o T2 e o T1. Resumindo, se usarmos Armor, a tireoide de porco, obteremos T1, T2, T3, T4 e calcitonina. Exato. Ok, então o NDT. Como você determina se está trabalhando com alguém, se isso faz parte do protocolo ou não? Se eles tiverem níveis terrivelmente baixos de T4 e T3, isso vai fazer parte do protocolo. Pode não ser para sempre, mas entende? Eles não conseguem se curar. O hormônio da tireoide é um hormônio de cura. Não o T4, porque é inativo, mas os outros T3, T2, T1 são hormônios de cura. Eles estão regenerando o tecido. Então, você vai. E também, se sua tireoide está inflamada, como disse antes, você não consegue curá-la se não permitir que descanse. Ela está lá, bombeando o hormônio da tireoide, fazendo o seu melhor para que você viva. E funcione otimamente. Se tomar um pouco de fora, essa inflamação, cistos e nódulos podem se curar porque sua tireoide está se matando de trabalhar, tentando produzir hormônio livremente. Então você já mencionou o fato de que se alguém está seguindo seu protocolo e não importa o problema da tireoide, é sempre o mesmo, o que é ótimo porque simplifica. E as adrenais? Isso é apenas parte do protocolo englobado no que estamos falando hoje. Elas vão se curar também? Bem, se uma pessoa não foi diagnosticada com hipotireoidismo por muito tempo, suas adrenais estarão esgotadas no sentido de que o cortisol sobe automaticamente. Se você tem hipotireoidismo, ele tenta assumir. Também é um hormônio metabólico. Também é um hormônio que regula a temperatura corporal. Então, o cortisol vai subir para tomar o lugar do hormônio da tireoide. Mas também, se você tem hipotireoidismo, você está em um estado de estresse. Então eu geralmente testo. Por quê? Você esteve em um estado de estresse por ter hipotireoidismo. E ninguém chega onde está sem ter tido que abusar de suas adrenais. Inadvertidamente, eles abusam fisiologicamente de suas adrenais. No seu livro você fala sobre extratos adrenais naturais. Com que frequência isso faz parte do protocolo? Depende. Se você tem uma questão autoimune, faz parte do protocolo porque eles davam extratos adrenais para a gripe espanhola, para asma. Eu dou para asma. É algo que vai fortalecer seu sistema imunológico no sentido de que não tem cortisol nele. É só a matéria-prima para fazer sua pituitária retomar a produção de cortisol. Então, a pituitária, se você está em um estado de estresse, vai desligar o ACTH, que é o que diz para as adrenais produzirem cortisol. Não há nada de errado com as adrenais. Muito raramente há algo de errado com as adrenais, mas se o cortisol está alto cronicamente, o corpo vai desligar, a pituitária vai desligar a produção de cortisol via ACTH, porque assim como as injeções de cortisona, o cortisol alto é muito inflamatório. Queima o tecido cerebral,
pulveriza os ossos. Então testo os dois. Ok. Uma parte fundamental da mensagem é que temos que diminuir o estresse. Sim, Pelo cortisol e, obviamente, pela saúde em geral. sim. É essencial. E depois, quero abordar coisas que as pessoas fazem achando que são saudáveis, mas que elevam o cortisol. Uhum. Mas antes disso, nós falamos sobre o NDT. Há 3 partes no seu protocolo. Há também a suplementação de iodo Uhum. e a dieta carnívora rica em gordura. Então vamos para a parte da dieta. Por que alguém iria querer comer dessa forma? Para ajudar a curar isso do que estamos falando. Porque é para isso que evoluímos para comer, primeiro. Segundo, o colesterol é anti-inflamatório. Então, se você tem alguma inflamação, essa é uma forma de reduzir a inflamação. E terceiro, é disso que nossos esteroides são feitos. Então, as pessoas são enviadas para testar seus níveis séricos de estrogênio, progesterona e testosterona, o que é ridículo porque eles estão ligados a proteínas. Que número você vai obter? E aí são colocadas em sintéticos, o que é ridículo porque não vão se ligar aos receptores. Se você olhar a cascata hormonal, que coloquei no livro, a cascata hormonal adrenal, você vê que todos esses hormônios esteroides vêm da gordura animal, que é o colesterol, não do óleo MCT, nem do óleo de abacate, apenas do colesterol da gordura animal. E então, a síntese de cada um desses hormônios depende do T3, porque o T3 decide de quanto estrogênio aquele tecido precisa, de quanta progesterona aquele tecido precisa. E isso é o mesmo, tanto em homens quanto em mulheres. 90% da produção de hormônios esteroides é feita nas glândulas adrenais. Bem, vamos ser práticos e falar sobre como é essa dieta. A melhor maneira é falando sobre o que você come. Em um dia típico. Quando e o que você come? Toma um café da manhã. Gorduroso, café descafeinado com 25 a 50 gramas de gordura, manteiga sebo. E uma gema de ovo, gema pela espuma, meu marido e eu morando na Itália. Gostamos da espuma. Esse é o meu café da manhã. Depois eu vou praticar stand-up paddle, se o mar não estiver muito agitado. E o almoço costuma ser um bife. Mas tenho certeza que vou fazer um lanche. No meio da manhã, e depois. Provavelmente outro lanche. Isso porque sou muito ativa. Eu atendo muitas pessoas durante o dia. Eu caminho muito. Sou muito ativa. E o jantar também será um bife suculento, com toda a gordura. Ok, alguns pontos aqui que se encaixam com o estresse que eu queria ter certeza de abordar. Você não está jejuando. Você come de manhã. E faz lanches. O que muitas pessoas no nosso meio Exato. estão jejuando e eles te dizem para não lanchar. Então traga esses pontos, relacione-os com a questão do estresse e por que você faz isso. Acho que minha vida é bem estressante agora. E estou falando de lanchar. Um pedacinho de carne seca com talvez 10 gramas de gordura. Quero equilibrar meu açúcar no sangue. Lutava muito. Era mestre de Kung Fu. Uma paixão. Ainda sou. Mas não. Ensino, nem luto mais. Tive que parar de exercitar por 2 anos. E agora estou muito feliz e satisfeita com o que faço. Mas eu acho que, para manter eu vou fazer 63 anos. Em 3 meses. Eu morro de medo de Alzheimer. Então, eu quero manter meu açúcar no sangue, bem estável e equilibrado. E garantir que eu tenha a energia para passar o meu dia. Lanchar, se você está falando de um pedacinho de gordura, está ajudando a equilibrar meu açúcar no sangue. Quando estou na rua, não sinto a necessidade de comer. O jejum é algo que os seres humanos são perfeitamente capazes de fazer. Não vamos morrer de fome por causa disso. Eu consigo tranquilamente passar umas boas 8 horas na rua sem precisar comer. Fale especificamente. Por que é contra o jejum? Digamos que alguém com problema de tireoide trabalhe com você. Você dirá para comer de manhã, pois isso causa estresse. Isso vai jogar contra eles. Exato, porque se você olhar o ritmo circadiano do cortisol, o cortisol está alto. De manhã, quando atinge o pico, entre 6 e 9. Existe uma reserva ali, você tem um reservatório enorme.
é quando deve se exercitar. Nesse horário. Perto do meio-dia, ele começa a baixar. Então eu tomo um café da manhã rico em gordura. Dá para dizer que é um café da manhã só de gordura, porque quanta proteína tem uma gema de ovo? 2 miligramas a 4 miligramas. Porque eu quero ter a energia e ser capaz de apoiar, sustentar esse alto nível de cortisol pela manhã. Se jejuar, aumenta o cortisol. O açúcar no sangue fará gliconeogênese, não estará em cetose, pois seu fígado liberará açúcar por estresse do jejum. Faz isso para perder peso, mas não funcionará. Pode funcionar por um tempo, mas não vai funcionar. Sem desvantagens. Eu costumava jejuar quando era adolescente, para perder peso. Funcionou um tempo, aí não funcionou mais. Porque eu estava na idade de ter filhos. E meu corpo estava tipo, de jeito nenhum você não vai bagunçar seus hormônios jejuando porque precisamos que você, caso engravide, seja capaz de ter um filho saudável. Você mencionou o exercício, mas vamos aprofundar. Por que se exercitar na hora e do jeito certo? Funciona para você, e como, se não fizer corretamente, pode aumentar o cortisol. Ok, com certeza eu acredito em exercício. Eu acredito em musculação, porque músculos são muito saudáveis. Não porque são mais metabólicos, mas porque, se você cair, você quica, se tiver músculos, literalmente. Então minha mãe tinha hipotireoidismo, não era medicada corretamente. E ela quebrou o quadril em uns 11 lugares. Teve que ser transportada de helicóptero de Alpine, Texas, para um hospital. Os ossos dela eram frágeis. Ela não tinha tônus muscular. Então o tônus muscular é bom para você estar protegido. Meu marido é ciclista, costumava ser competidor, eu constantemente. O incentivei a ir para minha academia para trabalhar o tônus muscular porque o que ele faz é apenas catabólico, andar de bicicleta. E eu morro de medo que ele vá cair da bicicleta. Os motoristas italianos são loucos e quebrou o ombro. Então fortalece a parte superior do corpo. Ciclistas geralmente são só pernas e nada de parte superior. A musculação é ótima. Não pense em cardio. Não pense em cardio. Isso foi inventado quando tiraram nossa gordura. Nos anos 80, propagandas diziam para comer açúcar para ter energia. Literalmente, tenho essas propagandas. Eu as encontrei e as pesquisei a fundo. Tiraram nossa gordura. Precisávamos de energia, então disseram para comer açúcar. As pessoas ficaram mais pesadas e eles as puseram na esteira. Exercício costumava ser trabalho. Não costumava existir. Para deixar claro, você ainda gosta de caminhar. E você gosta do seu stand-up paddle. Pelo que eu entendi, é só porque são leves o suficiente para não causar essa resposta de estresse. Sim, se seus batimentos cardíacos aumentam. Por 10 minutos aumenta o cortisol. É isso. Então, talvez dê um pique, pare completamente, ande. Um pique, pare completamente, ande. Mas fora isso. Mesmo assim, se alguém tem condição autoimune, digo sem exercício. Porque seu sistema imunológico está desconfiado. Ele pensa que você está em perigo. Então reage à menor coisa. Pode até reagir a um alimento que, para outras pessoas, não tem problema, como a clara de ovo. Muitas pessoas reagem à clara de ovo quando têm um sistema imunológico muito sensível. Ok, então voltando aos nossos estressores ruins que as pessoas geralmente acham que são bons. Jejum. Excesso de exercício. Os últimos que eu quero abordar nesse campo, banhos de gelo. E saunas. Você também não é fã disso. Sim, aumentam o cortisol. Então, Jesse, pense em extremos. Se for extremo, aumenta seu estresse. Os humanos vivíamos em tribos. Caçávamos um pouco, ficávamos ao redor da fogueira, comíamos carne seca, fazíamos miçangas, desenhávamos nas paredes, caçávamos de novo, éramos espertos, tínhamos lanças, não corríamos atrás dos animais. Nós, de longe, os víamos e os matávamos. Então,
nossos níveis de estresse eram completamente diferentes dos humanos modernos. Então, sim, se causa estresse, vai aumentar os níveis de cortisol. E isso pode ser um estilo de vida, pode ser uma discussão, pode ser todo tipo de coisa. Todas essas coisas vão aumentar os níveis de cortisol. Seu corpo não vai saber se é a esteira, a maratona, a briga com seu parceiro, a guerra, a fome. Ele não saberá a diferença. Ele apenas aumentará os níveis de cortisol. Voltando ao seu café da manhã, esse café gorduroso, descafeinado. Coloca uma gema de ovo, gordura animal. Como você o prepara? Então, o café está bem quentinho do jeito que eu gosto. E adiciono a gordura, uso um NutriBullet que minha filha indicou. Vrum, vrum, já esfriou. Misturo a gordura, bato com o descafeinado e então coloco a gema de ovo e bato de novo. Então, se eu colocar a gema de ovo junto com a gordura, ela talha. É o calor que muda. É como quando se cozinha um creme em fogo baixo porque a proteína da gema do ovo muda, seu formato muda. Então, é por isso que se evita o calor. Ok, a gema de ovo vem depois. E a gordura animal, é sempre sebo ou manteiga? Ah, com certeza, sim. Ok, então esfria o suficiente. Você coloca a gema, e aí não vira tipo um ovo mexido no seu café porque já esfriou. Fiquei curioso com isso, eu nunca experimentei, mas vou testar. É muito bom. E para destacar outro, estresse. O que você está evitando é que você toma café descafeinado, porque, de novo, se a gente consome muita cafeína, isso aumenta o cortisol de novo, certo? Sim, com certeza. Uma vez eu tive um paciente que precisava fumar um cigarro para evacuar. No vaso. A nicotina era um estimulante. Qualquer estimulante vai fazer isso. Então, qualquer substância, heroína, cocaína, maconha, saunas, banhos de gelo, álcool, cafeína, açúcar, todos esses são estimulantes e eles vão aumentar os níveis de cortisol. Açúcar, outro importante a adicionar. Sim, estimulantes. Ok, passando para o resto do dia. Você é fã de ruminantes, mas nada de laticínios. Nada de laticínios, sim, por Então, quê? fale sobre laticínios e depois quero ir para a carne vermelha. Ok. Então, sim, eu como manteiga, o problema com laticínios são as caseomorfinas. Então, eu não tenho uma doença autoimune. Se uma pessoa tem uma doença autoimune, ela realmente deveria evitar laticínios, porque eles são bastante inflamatórios para o organismo, porque os seres humanos, de fato, não evoluíram para consumir esse tipo de alimento. Esse tipo de alimento em grandes quantidades. Muitos laticínios, por causa das caseomorfinas. Então, se você conseguisse queijo de leite materno, seria ótimo, mas não dá. Você consome o de uma vaca. É uma substância estranha ao seu corpo. Agora, se não reage, talvez não seja problema. Você reduziu, você removeu todos os outros inflamatórios, mas você sabe que para Hashimoto, as caseomorfinas, essas proteínas e as proteínas do glúten são inflamatórias. Talvez não para todo mundo, mas para muitas pessoas são. Algum motivo para você preferir manteiga em vez de ghee? Eu não estou a fim de fazer o ghee eu mesma. Então, eu não acho que se você está comprando algo que foi feito num tanque industrial com um cara de touca de cabelo, eu acho que isso é um pouco distante do natural. A manteiga, eu consigo comprar fresca, se eu mesma fizer o ghee. O que é muito fácil. Você só tem que tirar um pouquinho de lactose e um tiquinho da proteína do leite que sobe para a superfície. Mas, para mim, a manteiga está ótima. Certo, você só simplifica. É, Ok, vamos falar por que ruminantes para você estão no topo da pirâmide. E sobre a hierarquia abaixo, como vê os produtos animais. então, os ruminantes, como eu digo, eles comem a grama por nós. Então, tem um maior, tem mais. Não há nada que tenha tanto ferro. Diria que o pacote nutricional do corte é simplesmente melhor que qualquer outra coisa e gordura. Peixe é ótimo, sem gordura.
Salmão não tem gordura nenhuma comparado à carne de boi. Ou cordeiro. Frutos do mar são ótimos, mas não tem ferro. Eu não acho que você tenha que comer só ruminantes. Eu acho que, se você tem inflamação, você come só ruminantes até melhorar. Aí você adiciona coisas. É o que digo para as pessoas fazerem. A cada 4 dias, adicione um animal diferente. Na Austrália, comem canguru, que é ruminante. Eu descobri isso depois. Eles se alimentam principalmente de grama. Na verdade, isso vai depender bastante de onde você mora. O próximo estágio seria: eu coloco os ruminantes. E depois disso, as pessoas querem adicionar frango. Mas as galinhas nasceram para comer insetos. Elas deveriam comer insetos. As galinhas que a gente come não comem insetos. Então, o teor de ômega 6 é maior. A carne de porco que a gente come tem um teor maior de ômega 6. Então, é por isso que, se houver inflamação ou alguma doença autoimune, eu não recomendo esses alimentos carnívoros inicialmente. Já que você defende tanto o alto consumo de gordura, seja de um animal ruminante ou não, o que você acha de adicionar coisas como manteiga e sebo por cima disso, para aumentar ainda mais o percentual de gordura? Ah, é o que eu faço, é o que eu preciso, é o que eu digo para as pessoas fazerem. Você sempre faz isso? Você não consegue chegar a 80-20 para uma mulher ou 70-30 para um homem sem adicionar o sebo ou a manteiga. Não dá para fazer porque vai ser 60-40. Não tem gordura suficiente. Na Itália, não tem gordura. Em nenhum animal, porque eles os abatem com 16 meses. Na América e em outros países, eles deixam eles viverem. Eles vivem mais para poderem envelhecer e acumular um pouco de gordura. Mas as pessoas aqui têm tanto medo de gordura que não tem gordura, então eu tenho que adicionar. Pela sua alimentação, presumo que está sempre em cetose. Mas como vê as cetonas? Como parte desse quadro de cura? Com certeza são o quadro de cura. É o melhor combustível para queimar. Não quero ter Alzheimer. Muitos na família tiveram Alzheimer. Eu tenho 3 filhos e um neto, então a família é bem grande, uma família numerosa. Não quero que eles passem por isso. A cetose é o melhor estado metabólico. Existe a glicólise e existe a cetose. Você está queimando. Se você come muita proteína, você também vai entrar em glicólise, porque o excesso de proteína se transforma em glicose. Gordura nunca vira glicose. Então, é excelente para equilibrar o açúcar no sangue. Cetonas são a melhor forma de obter energia. Seu fígado, obviamente, produz colesterol, mas não o bastante para o estresse atual. Ok, então você come carne como base da dieta, adicionando gordura extra. E sal e outros temperos você os utiliza? O que pensa deles? Eu como muito sal, então eu tenho que tomar uma colher de chá de sal de manhã quando vou praticar stand-up paddle. Em cetose, você precisa de sal, mínimo de 5 gramas por dia, porque carboidratos fazem você reter água. Em cetose, essa água retida vai embora, você precisa de sal. Com a água, perde sal, se não repor. Um carnívoro com certeza precisa de sal, não só na comida. Em muitos casos, com problemas de adrenal e tireoide, terá cãibras nas pernas à noite. O sal pode mitigar isso até resolver os outros problemas. O que você acha dos diferentes tipos de sal? Existe alguma hierarquia específica aí? Sal iodado não e sal refinado não. Esses não são bons. Então, o sal iodado é contaminado com iodeto de sódio, que é uma forma bem porcaria e barata de iodo. E o sal refinado não é mais um eletrólito. Então, onde eu moro só dá para comprar sal rosa do Himalaia. Eu não tenho acesso ao sal celta, o nigeriano, ou o Redmonds, ou eu não tenho acesso a isso, mas eu sei que é um painel completo, como você diria, é um eletrólito. Eu não preciso tomar eletrólitos porque eles estão no meu sal. Certo, vamos usar o sal iodado como gancho para falar de iodo. Quero ter certeza de que vamos aprofundar. Porque isso é algo que as pessoas precisam suplementar no mundo moderno. Porque muitas substâncias impedem a absorção de iodo no mundo moderno. Aveia, PFAs, flúor, haletos, brometo, cloreto. Eles impedem a absorção de iodo. E não é só a sua tireoide que precisa de iodo. As mamas, nas mulheres, útero, ovários, precisam de uns bons 5 miligramas cada. E a próstata nos homens precisa de iodo, e as adrenais usam muito iodo.
Então eu tenho um artigo de, acho que é 1937, onde eles mediram todo o teor de iodo de cada órgão. Iodo. Uma gota não vai ser suficiente, porque a tireoide sozinha já consome 6 miligramas. Iodo a 5%. Uma gota tem 6,25 miligramas. Sua tireoide precisa disso. E o resto do corpo? Certo. Para quem começa a suplementar com isso, como essa pessoa começa? Começaria com 2 a 4, gotas a 5%. Coloca na água. Ou numa cápsula de gelatina, como fazemos, e bebe muita água. Recomendo o Salt Flush se nunca tomou iodo, pois pode estar contaminado com as vagas onde o iodo deveria entrar, podem estar bloqueadas por esses caras. O cloreto, o brometo, o flúor. Então, 1, o iodo não entrará nas células. E 2, pode ter efeitos colaterais de toxicidade. Por iodo, ou melhor, por haletos. Se o iodo não conseguir entrar no sistema, mas é raro. Ok, digamos que este é o primeiro dia. A pessoa tem o sal marinho e o iodo dela. Como ela faz esse protocolo do sal? E começa a tomar os suplementos. Certo, então, o Salt Flush. E como é que se faz isso? Você pega um copinho com meia colher de chá de sal. Você já tomou suas 2 gotas de iodo. Você vira aquele sal com água. E aí você pega um copo normal. Acho que 240 ml de água. E você faz isso. Repetidamente. A cada meia hora até ter que urinar. Então, os haletos se ligam ao sal e são eliminados do sistema. Ok, meia colher de chá de sal, toma com um pouco de água. Bebe mais um copo de água. Faz a cada meia hora até urinar. E acabou por aquele dia. Por uma semana. Sim, por aquele dia. Faz isso por uma semana. Entendi. E, como uma manutenção contínua e preventiva, o protocolo do sal faz parte disso? Só se você nada em piscinas regularmente. O que eu faço regularmente é aumentar meu iodo quando viajo. Ou nós vamos para a Escócia metade do ano e, de repente, fica frio. E eu posso aumentar o iodo por uma semana. Eu não repeti, mas com certeza. Mas eu nunca nado em piscinas. Então, se você nada em piscinas, eu repetiria. Talvez. A cada 2 meses. É só sal e iodo. Então, sempre que se expor a haletos, poderia fazer isso como um reset para o corpo? Claro. Sim. Ok, então elas começam o iodo, você disse antes de fazerem o protocolo do sal pela primeira vez. Uhum. E elas vão continuar usando o iodo pro resto da vida delas a partir daí, correto? Com certeza. Sim, é algo que todo mundo precisa para o resto da vida. Ok. Você falou sobre os 5% e 15%. Dependendo se você está no Reino Unido, provavelmente será 15%. Já no EUA é 5%. Fale sobre a discrepância aí. Jean Lugol inventou o de 15%. Ele chamou de 15% porque são 10% de iodeto de potássio e 5% de cristais de iodo orgânico. Essa é a receita original de 1827. Então, quando era vendido comercialmente, era sempre 15%. Mas na América, quando o iodo, provavelmente depois do efeito Wolff-Chaikoff, eu não sei, o da J. Crows é de 5% de qualquer forma. Eles só vendem o de 5%, mas escondem a informação. A Amazon só vende o de 2%, mas o Reino Unido ainda chama de 15%. Então é que fizeram parecer menos assustador ao não falar sobre o iodo orgânico não, somando com o iodeto de potássio. Parecia menos iodo. Entendi. O produto é o mesmo, só parece menos intenso no EUA. É. Então, enquanto falamos sobre esse protocolo do sal para eliminar os haletos que estão nos receptores, qual é a afinidade de ligação do fluoreto, brometo, diferentes haletos, em comparação com o iodo? Não são necessários para o corpo. Diria que a afinidade para, uma vez que você
fez a limpeza com sal e toma iodo regularmente, não precisa se preocupar tanto com sua exposição ao iodo. Haletos, eu não escovaria meus dentes com pasta de dente comum ou faria uma limpeza dental profissional com flúor. É confuso porque eles são tão parecidos na estrutura molecular que suas células ficariam tipo, não sei o que você é, pode entrar. Mas pela sua pesquisa, algum haleto se liga mais facilmente que outros? Eu diria que, como precisamos de iodo, o iodo se ligaria mais facilmente, uma vez que você removeu os outros haletos que confundem. Então, a questão do fluoreto é algo bem mais recente. Pessoas na Bolívia e na Suíça tinham bócio nos anos 1800 e não tinham enxaguantes bucais com flúor e não tinham essas substâncias que estão nas rochas. Os humanos descobriram como extrair essas substâncias e deixar o Mountain Dew amarelo, com brometo. Então, o que absorvemos naturalmente vai ser o iodo. Mas uma vez que o iodo está lá nos receptores, ele tem uma boa afinidade e consegue Sim. manter muitos dos outros haletos de fora. Ah, sim, com certeza, com certeza. De onde vem o iodo? Você mencionou rochas. De onde eles tiram o suplemento? Talvez eu não sei exatamente a origem. Eu mesma costumava fazer. Você só precisa pegar os cristais de iodo orgânico e saber o que procurar em outras formas, já que as rochas vêm misturadas. Como dizem, isto pode conter amendoim, então, de onde você pega tem que ser de locais com cristais de iodo puros. Então você é fã do Lugol. E outras formas online, como o iodo nascente? É iodeto de potássio. Tem que ser marrom bem escuro. Tem que ser quase preto amarronzado. Isso significa que tem cristais de iodo orgânico. Se for transparente e marrom claro, não vai ter. Alguns tecidos preferem os cristais orgânicos ao iodeto de potássio, então você quer ter certeza de que tem ambos. O iodeto de potássio o torna solúvel em água. Por isso, a genialidade de Jean Lugol foi que todos precisavam de iodo, mas ele o misturou com iodeto de potássio e água destilada, para virar um líquido que se pudesse tomar. Motivo para colocar em cápsulas é só pelo gosto? Principalmente pelo gosto, e se você tiver muita placa, vai manchar a placa. O iodo vaporiza muito facilmente. Então, até na nossa cozinha, nós temos nosso iodo, mas acabamos de nos mudar para este lugar, então não precisamos de estantes. É por isso que os livros estão por toda parte. Mas, iodo. Você pode fechar o frasco o mais apertado possível, mas haverá uma mancha ao redor do seu frasco, que é meio marrom, porque ele sai com bastante facilidade. É por isso que o sal iodado é tão ruim, porque, você abre e ele sai. Já que o sal é cloreto de sódio e o cloreto é um haleto, algum problema com o sal interferindo com o iodo? Não. E quanto a outros usos para o iodo? Queimaduras, cortes, topicamente? É ótimo para a pele. Eu misturaria. E é o que eu faço. Eu digo às pessoas para misturarem com sebo, aplicarem feridas de herpes, erupções cutâneas, picadas de mosquito. Ele regenera a pele, fazendo-a recuperar e as feridas cicatrizarem mais rápido. Um cachimbo de sal que você pode preparar utilizando um frasco de iodo que esteja vazio e limpo, adicionando nele um pouco de sal e algumas gotas de iodo, me ajuda a prevenir qualquer tipo de infecção nas vias respiratórias. A escovação dos seios, se eles forem fibrocísticos. Os cistos podem regredir com o tempo. Ducha vaginal, se há cistos ou miomas no útero e ovários. Voltando à parte do cachimbo de sal. O que é exatamente isso? E quando, especificamente, alguém gostaria de usá-lo? Sempre que você tiver um resfriado ou infecção de garganta ou sinusite, é realmente mágico. Eu simplesmente nunca tenho um frasco, que é um cachimbo de sal que refazemos a cada 2 dias, porque estamos inalando, mas ele também sai. Nós viajamos com ambos. Sempre viajamos com o nosso iodo e o cachimbo de sal. Ok, e fale sobre a reação do sal e do iodo aí. O sal está vaporizando o iodo. Eu estava muito doente quando fomos para a Escócia, em abril.
E eu literalmente carregava aquilo no bolso do meu casaco para poder inalar 2 ou 3 vezes por dia. E doente, com a garganta arranhando, eu nunca tomo nada além de iodo. Fiz isso o suficiente para não precisar de mais nada. A garganta arranhando sumiu e a infecção também. O iodo é antiviral, antibacteriano e quelante de metais pesados. Então, qualquer coisa ruim que vier, ele será seu escudo contra o que for infeccioso e vai fortalecer seu sistema imunológico. Suas adrenais usam muito iodo. As adrenais são seu sistema imunológico. Se o sal faz o iodo evaporar, por que escolheram o sal como meio? O sal iodado. Para transportar iodo e ajudar no bócio. Bem, acho que eles não queriam usar o Lugal. Eles queriam algo porque todo mundo usava sal. Todo mundo usa sal na cozinha. Você conhece a velha história sobre o rei que tinha 3 filhas e as 3 lhe deram um presente. Todas elas lhe deram um presente. E a filha que mais o amava lhe deu sal e ele a baniu do reino. E então ele percebeu, quando comeu comida sem sal, oh meu Deus, você é a que realmente me ama. O sal é muito mais prevalente que o Lugal. O Lugal era prevalente, mas é óbvio. Você leva sal às pessoas. Muito mais fácil que Lugal a todos. Eles tinham deficiências de ferro. Em alguns lugares da África, eles adicionavam aqueles peixes de ferro fundido quando faziam ensopados para que um pouco do ferro fosse para a comida. O ponto que estou querendo chegar, porém, não se perderia muito desse iodo como vapor por estarem usando sal? Ele se perde completamente. Já era, não há, e é meio que um tapa na cara dos tecidos que precisam do iodo. Essa pequena quantidade de iodo entra no sistema e a tireoide diz: preciso de muito mais. Puf, desenvolva um bócio. E as crianças? Com que idade um pai pode começar a introduzir o iodo? Mães que estão amamentando já estarão transmitindo o iodo necessário para o recém-nascido. Depois disso, com sorte, amamentarão até 1 ou 2 anos. E então, 1 ou 2 gotas. 1 gota de iodo é suficiente. Ok, então 1 gota assim que a amamentação terminar. Alguma maneira de dar isso para as crianças? Porque não é um gosto ruim, mas tem um gosto peculiar, digamos assim. Sim, Como é um pai mineral, pode sim. colocar isso na dieta de uma criança de uma maneira fácil? Não cozinhe com ele, pois vai desaparecer se o fizer. Minha sugestão é que coloquem na carne. Vocês podem pingar algumas gotas num pedaço de carne ou em outros alimentos como vegetais ou saladas. Eu não colocaria no suco de laranja, porque ele já tem muito açúcar, mas por outro lado também é vitamina C. A vitamina C funciona como um anti-iodo. É só esconder na comida das crianças. O gosto é bem ruim para as crianças. Quero destacar, não o aqueça. Isso destruirá o iodo. Sim, ele vai se transformar em vapor. E pets, Desculpe, se pensa em cozinhar com sal iodado, esqueça. Não há iodo nenhum ali, de jeito nenhum. não coloquem em bebidas quentes. Não, essa história toda de café e iodeto, eu não sei. De onde veio isso? E os animais de estimação? Gatos, cachorros, outros. Isso é importante para eles também? O que você acha? Gatos e cães, sim. A taxa de hipotireoidismo em cães e gatos disparou pela porcaria que lhes damos. Se forem carnívoros, acho que não é problema. Eles não estão comendo coisas que estão impedindo a absorção de iodo. Eu tive um cachorro. Meu cachorro atual é carnívoro. E está ótimo, não tem nenhum problema. Nós tivemos um cachorro que teve uma infecção de ouvido. Ele tinha aquelas orelhas longas e caídas, e nós colocamos bastante iodo ou um pouco de iodo na água dele para combater aquela infecção. Para alguém que teve a tireoide removida e está se perguntando se deve ou não usar iodo ou mudar a dosagem, o que você diria?
Elas precisam de tireoide dessecada natural. Se não tem tireoide, não tem como o iodo ser transformado em hormônio tireoidiano. Elas precisam de tireoide dessecada natural. E o iodo delas, o que elas tomam, vai para os outros tecidos que precisam desesperadamente de iodo, mas a tireoide não está mais lá. Então elas precisam ter aqueles 5 hormônios que ocorrem naturalmente na tireoide de porco. Certo, mas focando no iodo, ainda é útil. A dosagem é a mesma? Sim, é muita informação para processar. O iodo é meu escudo. Não me preocupo com metais pesados, toxinas, mofo. Não me preocupo com nada disso, pois o iodo é meu escudo. Então, o excesso sai na urina. Precisa de iodo. Seu corpo decide. É um mineral. É como dizer: de quanta água precisa? Não precisa. De garrafas enormes. Precisa quando tem sede, mas precisamos de água diariamente. O excesso sai na sua urina. Você toma algumas gotas e garante que todos os tecidos que o querem o receberão. Fale mais sobre a eliminação pela urina, porque existe muito medo em torno deste suplemento. Sim. Você já viu pessoas tomando demais no corpo sem saber o que fazer com ele? Não. Eu não beberia um frasco de forma alguma, porque é algo corrosivo e pode causar danos sérios à sua garganta. Alguém que tem um nódulo na tireoide pode, de fato, acordar a tireoide, no sentido de que o nódulo em si existe justamente porque a pessoa já apresentava uma deficiência de iodo, se tiver. Palpitações após tomar iodo e notar toxicidade, dialetos ou tireoide inflamada, precisa de iodo. Apenas vá mais devagar e faça a lavagem com sal. Para alguém que atualmente bebe chá, vamos falar sobre o que isso está fazendo com a tireoide. Impede a absorção de iodo, terá bócio, tireoide inflamada e outros tecidos, não só a tireoide, mamas fibrocísticas, miomas uterinos e ovarianos, próstata inflamada. Por que isso? Fale mais sobre o que acontece com o chá e o flúor. O chá cresce em solo rico em flúor. A razão pela qual você tem aquele gosto ácido que as pessoas amam vem do flúor que está no solo onde as plantas de chá são cultivadas. Agora, a maior taxa de hipotireoidismo congênito está nas áreas onde eles cultivam chá. Então, eu pesquisei sobre isso na China, na Índia e na Irlanda, que é um dos países onde mais se bebe chá. E as rochas de lá já têm muito flúor de qualquer maneira. É um problema enorme e muito sério. Ok, deixando o chá de lado, alguma outra comida ou bebida que tenha flúor e que devamos estar cientes. Não necessariamente flúor, mas que impedem a síntese de iodo, que seriam aveia, mandioca, batata doce. Sementes de linhaça, eu tenho uma lista deles e os medicamentos no meu livro, Good Fat is Good for Girls. Muitos. É óbvio que não é fã de plantas. Temos que tirá-las da dieta. E quem nos assiste agora e segue dieta vegana? O que isso faz com a tireoide? Bem, eles não conseguirão obter ferro, Remy. Então a tireoide precisa de zinco, magnésio, ferro. Ela precisa de todos os nutrientes que estão na carne para funcionar corretamente. E eles estarão em um estado de estresse porque não estarão consumindo nenhuma gordura animal. Então, nenhuma das outras gorduras vegetais jamais produzirá hormônios esteroides. Sim, não é bom para a tireoide nem para qualquer outra coisa no corpo. Ser vegano. E essa conversa de que azeite de oliva é um alimento saudável, e junto com isso, muitas vezes, óleo de abacate, óleo de coco. Obviamente você é fã de gordura animal. Mas mesmo pessoas no mundo carnívoro podem estar usando esses óleos, intercalando com gorduras animais. Então, fale sobre por que mesmo esses óleos, ditos saudáveis, as gorduras animais, são superiores. Você não pode produzir hormônio esteroide de azeite, coco ou óleo de abacate. Esse é o grande problema. Se consome gordura animal suficiente e quer comer alface, que é só clorofila, não fará mal, pois seu corpo terá o que precisa. Não há nada no alface. Se quiser colocar um pouco de azeite de oliva extra virgem, tudo bem. Se não tem problema autoimune e precisa resolvê-lo para que eventualmente
possa comer sua salada com azeite. Não acho que seja prejudicial, mas nunca. Produzirá hormônios. Os gregos comiam carne. Usavam azeite de oliva como fluido de isqueiro. Não o comiam. Então, agora, os países onde eu morava no sul da Itália costumava haver animais e, agora é tudo, oliveiras. Não há absolutamente nada além de oliveiras e uvas para vinho. Então os humanos mudaram. Você ganha mais dinheiro com isso. É mais fácil produzir um monte de azeite de oliva e enviar para a América. E eles pagarão por isso, em vez de abater um animal e dá-lo a algumas famílias na área. Alguém adotando este protocolo, dieta carnívora rica em gordura, iodo, NDT se necessário. Quão rápido elas podem esperar para começar a se sentir melhor se estiverem sofrendo agora com um problema de tireoide ou adrenal? A tireoide é bem rápida, mas você tem que resolver a adrenalina. Bem, porque não há nada de errado com as adrenais. Se toma NDT, dá ao corpo o hormônio tireoidiano necessário. Mas as adrenais não é assim. O extrato do córtex adrenal e, eventualmente, após alguns meses, reativará a hipófise. Mas a produção de cortisol. Mas com as adrenais, não é tão imediato assim. Leva muito mais tempo. Pode levar vários meses. Enquanto a tireoide, você pode aumentar seus níveis em algumas semanas. Já que você defende a importância de diminuir o estresse e permitir que o corpo se recupere e se cure, como o sono se encaixa nisso? Se você está trabalhando com alguém, como garante que essa pessoa otimiza esse pilar? Bem, apagar as luzes, o ritmo circadiano após o pôr do sol ou das 6 às 8 da noite, deveríamos guardar celulares e evitar computadores. Eu não. Tenho bloqueadores de luz azul. Simplesmente não. Chego perto dessas coisas depois do pôr do sol. Não deveriam se exercitar à noite. Não deveriam comer depois das 4 da tarde e só voltar a comer no dia seguinte, porque o fígado pode acabar produzindo açúcar durante a noite, especialmente se estiverem com fome. Eu recomendo fortemente que pessoas que estão em processo de cura e buscando reduzir o estresse e a ansiedade consumam gordura antes de dormir. Muitas pessoas acabam acordando durante a noite. Nesses casos, coma gordura. Ao fazer isso, você conseguirá voltar a dormir com muito mais facilidade. Para alguém como você, que otimizou tireoide e adrenais, comer gordura antes de dormir ainda faz? Eu faço para garantir que vou dormir bem e, profundamente, eu como um pouquinho, uma colher de chá de gordura na hora de dormir, mas eu tenho o sistema simpático muito ativo. Eu diria, talvez, 20 anos atrás, você diria que eu era pilhada. Meu cérebro está funcionando a todo. Vapor, durante o dia, me concentrando muito. Acabei de terminar o livro, então, para mim, é simplesmente algo que me acalma bastante. Então falamos sobre o chá. Queremos evitar isso. Que outras toxinas, no mundo moderno, estão tendo um impacto negativo na tireoide? Todas. Mas, novamente, se você otimizar sua função, reduzir o estresse, não pode fugir para as colinas e viver lá. Poderia, e muitos fazem, mas eu não estou fazendo isso. Eu tenho meu escudo de iodo e estou lidando com o estresse o máximo possível. Na verdade, é por isso que me juntei à Steak and Butter Gal para atender mais pessoas em menos horas, porque eu quero passar mais tempo e desfrutar da companhia do meu neto. Então, há coisas que você pode fazer, se puder, para mitigar o estresse e otimizar seu bem-estar. Acontece que eu moro em um lugar ensolarado. Se eu morasse na Escócia, não é ensolarado. Bem, na verdade a luz do dia dura muito tempo, mas é chuvoso e frio. Eu me sinto ótima lá também. Acho que temos que fazer o melhor. Não podemos remover todos os estressores da vida. Não podemos. Tudo o que podemos é diminuir o estresse, comendo certo e removendo substâncias e coisas que causam estresse. Não podemos parar de trabalhar. Não podemos parar de ouvir. Bem,
Não há caminhões de lixo aqui, mas eu me lembro nos EUA dos caminhões de lixo passando por volta das 5 da manhã. Não podemos parar essas coisas, mas podemos reforçar nossa resiliência, que é o ponto principal. Ok, sobre o chá, perguntei de outros alimentos e bebidas, e você negou. O que queria abordar são outras coisas no ambiente, que são mudanças fáceis, com grande resultado, que impactam negativamente a tireoide. Seja a qualidade do ar em casa, certas coisas em nosso ambiente, das quais talvez não estejamos cientes. Roupas tóxicas, que são fáceis de trocar. Bem, não precisam ser fáceis, mas coisas que têm grande impacto na tireoide e adrenais. Certo, bem, eu odeio plástico. Eu não uso poliéster. Tudo o que eu tenho é 100% algodão, mas o poliéster é mais barato. Se você quer trocar seu guarda-roupa, a cada 2 meses, como muitas pessoas aqui fazem, você vai acabar comprando muitas roupas de plástico. Não acho que podemos. Preocupa-me mais não haver mais nuvens, sem cobertura. Este ano foi mais quente, embora a temperatura estivesse mais baixa. O sol está tão quente que sentimos calor. Sentimos calor o tempo todo, mais que nunca. Saiu um artigo recente sobre como as nuvens mudaram, costumavam empurrar o calor para cima, agora empurram para baixo, diferentes formações de nuvens. Mas não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Então, a qualidade do ar, eu não tenho um purificador de ar. Não há flúor na água aqui onde eu moro. Mas se você mora em um lugar onde há flúor na água, você definitivamente vai querer um filtro para remover isso. Se eu tivesse mofo preto em uma parede, eu o removeria. Mas eu não derrubaria a casa. Certo, doutora Bright. Vamos encerrar por aqui hoje. Nosso tempo acabou. Vamos colocar o link do novo livro, seu site, redes sociais, tudo na descrição do episódio. Obrigado. Agora que terminamos, vai querer ficar e assistir a este outro episódio incrível. Não vai querer perder? Vejo você lá. Acabe com o mito de que a dieta cetogênica ou carnívora é moda. Esta é literalmente a dieta mais antiga conhecida pela humanidade. Não pode ser ruim, porque as 4 coisas que humanos fazem há mais tempo